pessoas queridas, graça e paz de Cristo ao seu coração. Amém? Eu sou Marcos, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo de estudo bíblico aqui no canal do Peregrino. Nesta vídeo nós vamos começar os estudos do capítulo 13 do Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Mateus. A característica deste capítulo são as chamadas parábolas de Jesus. Das 40 parábolas que Jesus contou, 7 estão aqui neste capítulo. Portanto, ele é um capítulo muito interessante, é um capítulo desafiador, porque através das parábolas, Jesus ensinava aos seus discípulos e vai nos ensinar acerca do reino de Deus. O reino de Deus, queridos, é um dos assuntos mais importantes do Novo Testamento. Ele foi tema da pregação de João Batista, foi tema das pregações de Jesus e também dos apóstolos. Mas o que é o reino de Deus? Bom, George Lodge resume o reino de Deus como um reinado redentor e dinamicamente ativo de Deus para estabelecer o seu governo entre os homens. E este reino, que aparecerá no final como um ato apocalíptico, já entrou para a história humana na pessoa e na missão do Senhor Jesus para vencer o mal, para libertar os homens do poder do mal e para trazê-los para as bênçãos do reinado de Deus. Portanto, queridos, trata-se aí de uma retomada do plano original da criação corrompida pelo pecado e que traz salvação e resgate para toda a humanidade. O reino de Deus, ele também é chamado em alguns momentos de reino dos céus e é estabelecido, queridos, pela graça soberana de Deus, que envolve em primeiro momento o cumprimento das promessas feitas ao longo da história acerca da vinda de Jesus. Jesus veio e também fala acerca da sua volta, porque ele voltará. Registros do Novo Testamento, queridos, eles nos dão conta de que alguns sinais da presença do reino de Deus na terra já estava estabelecido. Aonde que você pode encontrar acerca disso? Primeiro, a respeito das expulsões de demônios que Jesus fez e que está escrito em Mateus 12, 28. Também a questão da queda de Satanás, reportada por Lucas no capítulo 10, verso 18. A realização de muitos milagres feitos por Jesus, e você pode encontrar alguns deles em Mateus 11, do versos 4 e 5, acerca da pregação do Evangelho, também em Mateus 11, verso 5, e do perdão dos pecados, aonde você pode ver as referências no Antigo Testamento em Isaías 33, 24 e o cumprimento em Marcos 2, 10. Como temos comentado aqui nas aulas anteriores, Jesus ele estava fazendo o que precisava ser feito para se revelar como Messias, como Cristo, e através dele se cumprir todas as promessas do Antigo Testamento acerca da sua vinda. E por que então Jesus escolheu as parábolas para falar acerca do reino de Deus? Bom, aqui mesmo, em Mateus capítulo 13, nós temos a resposta para esta pergunta, e é sobre isso que nós iremos falar agora. Só que antes de iniciar, eu quero aqui primeiro fazer uma oração. Peço para que você me acompanhe nessa oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, é no nome do Teu Filho que nós nos colocamos diante da Tua presença. Obrigado, Paizinho, por essa oportunidade, que a Sua palavra possa falar ao nosso coração e que desse estudo bíblico, Senhor, mais do que conhecimento, possamos ouvir a Tua voz e sairmos daqui, Senhor, convencidos de que Tu és o Messias, o Cristo que veio para nos salvar, e através destes estudos nós também podemos compreender um pouco mais a respeito do Teu reino. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos a Ti por tudo. Amém. Eu acabei me esquecendo de comentar com você que todo este conteúdo faz parte de um projeto de estudo bíblico online que nós iniciamos em janeiro agora de 2023. Para você participar é muito simples, basta você mandar uma mensagem para este número de WhatsApp, dizer que você está querendo participar do estudo online
e nós nos reunimos todas as segundas-feiras às 19h30 para estudarmos um texto da Palavra de Deus. Começamos pelo Evangelho de Mateus, estamos avançando. Você estudando conosco, você vai estar dentro de um grupo onde você poderá interagir com as pessoas, fazer as suas perguntas e também ter acesso a todo o material que nós utilizamos no conteúdo das nossas aulas, ok? E caso você esteja até aqui e ainda não seja um inscrito, olha, faça aqui a tua inscrição, não deixa aí de ativar esse sininho para que você também receba uma notificação toda vez que eu postar um conteúdo novo aqui no canal. Bom, este capítulo 13 ele é um capítulo um tanto extenso, então nós não iremos estudá-lo totalmente hoje. Nós vamos inicialmente falar sobre a introdução do capítulo e depois entender por que Jesus falava sobre parábolas e vamos trabalhar em cima da primeira parábola, que é a parábola do semeador. Portanto, fique aqui comigo que é muito importante você entender tanto essa introdução como também essa parábola maravilhosa que Jesus contou. Vamos ler então a parte introdutória do capítulo 13, que são os 3 primeiros versículos. Olha aqui o que diz o texto bíblico, eu leio na NVT, Nova Versão Transformadora. Mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus saiu da casa e sentou-se à beira-mar. Logo, uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então ele entrou num barco, sentou-se e ensinou o povo que permanecia na praia. Jesus contou várias parábolas como esta. Bom, vamos dar uma pausa aqui e vamos falar um pouco sobre esta introdução. Jesus, ele vai para a beira do mar. Que mar é este, né? Ali o Mar da Galileia, região do Mar da Galileia. Você sabe, o Mar da Galileia é chamado de mar, mas ele é um grande lago. Mas pela escassez de água naquela região, para eles, o Mar da Galileia ou o Grande Lago da Galileia é considerado um mar. E lá, uma grande multidão seguia Jesus, né? E as pessoas que estavam lá porque queriam ouvir Jesus. E para falar para toda aquela multidão, Jesus então pega um barco a fim de poder se afastar um pouco deles e conseguir falar de maneira que todos pudessem ouvi-lo. Pela explicação de Jesus, nós vamos ver aqui, pelo que ele fala um pouco mais adiante, é possível nós concluirmos que ele era cercado por um grupo de pessoas bem diversificadas, né? Com ele ali estavam os seus discípulos, mas também naquela multidão tinham pessoas crédulas e pessoas incrédulas, pessoas curiosas, pessoas que estavam ali, por certo, pela primeira vez, porque ouviram falar de Jesus em algum momento, porque algum amigo convidou, ou porque eles queriam ver qual era daquele homem que todos diziam ser o Messias. Então, ele vai começar a falar com aquelas pessoas por parábolas. E o que são parábolas, Marcos? Parábolas, queridos, vamos primeiro aqui a uma definição de dicionário. Parábola é um gênero literário que se caracteriza por ser uma pequena narrativa que usa alegorias para poder transmitir uma certa lição moral. É uma palavra de origem grega, né, do original parábole, e na sua raiz ela significa a colocação de coisas ao lado da outra para fins de comparação. De certa forma, pega-se algo conhecido por parte das pessoas que estão ouvindo e usa-se alguma situação com uma possível ilustração. E a pessoa que está ouvindo, ela sabe o que está sendo dito, mas na verdade o significado, a essência por trás daquela ilustração é outra, tá? Portanto, a parábola ela é uma história, né, que é contada para poder explicar em verdades complexas aquilo que a pessoa está querendo dizer. Ela não narra coisas reais que realmente aconteceram, e sim situações que são inventadas a fim de revelar verdades profundas ao passar uma mensagem de reflexão. A Bíblia ela contém ao todos 42 parábolas. Então, ao todo, em toda a Bíblia Sagrada, existem 42 parábolas, sendo duas no Antigo Testamento, uma delas em 2 Samuel, capítulo 12, do verso 1 ao 4, que é a parábola das ovelhas,
e outra em Isaías, capítulo 5, do verso 1 ao 7, que é a parábola do vinhedo. Todas as demais 40 parábolas estão no Novo Testamento e elas foram contadas por Jesus. Mas você pode estar se perguntando, mas por que Jesus então resolveu falar tanto por parábolas? Os evangelistas respondem isso através dos textos. Mateus, aqui neste capítulo, do verso 10 ao 17, nos fala sobre isso e nós vamos ler esse texto. Marcos, no capítulo 4, do verso 10 ao 12, e Lucas, no capítulo 8, do verso 9 ao 10, também vão apresentar este motivo. Então, antes de falarmos de qualquer parábola, vamos entender primeiro por que Jesus falava por parábolas. Vamos comigo então ao verso 10 aqui do capítulo 13 e nós vamos ler do 10 até o 17. Olha aqui o que diz o texto bíblico. Os discípulos vieram e lhe perguntaram: por que o Senhor usa parábolas quando fala ao povo? Ele respondeu: a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas a outros não, pois os que têm, mais lhes será dado, e terá em grande quantia, mas do que nada tem, até o que tem lhe será tirado. É por isso que eu uso parábolas. Eles olham, mas não veem, escutam, mas não ouvem e nem entendem. E cumpre-se deste modo a profecia de Isaías que diz: quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando virem o que faço, não compreenderão, pois o coração deste povo está endurecido. Ouvem com facilidade e têm os olhos fechados, de modo que os seus olhos não veem, e os seus ouvidos não ouvem, e o seu coração não entendem, e não se voltam para mim, e nem permitem que eu os cure. Felizes, porém, são os seus olhos, pois eles veem, e seus ouvidos, por eles ouvem. E eu lhes digo a verdade: muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Amém? Bom, então, vendo aqui que Jesus tinha contado a primeira parábola, nós vamos falar aqui acerca da parábola do semeador. Os discípulos, eles foram perguntar a Jesus por que ele estava falando ao povo por parábolas. E conforme nós lemos, ele respondeu: para que vocês, ou seja, vocês, os discípulos, é dado a vocês o mistério de conhecer, de entender o reino dos céus. Mas àqueles, ou seja, à multidão, isso não é concedido. E com isso Jesus continua no verso 12, pois o que mais tem, mais será dado, e terá em abundância, enquanto ao que menos tem, até o que tem lhe será tirado. Uau, queridos! E aqui Jesus está sendo categórico em dizer que temos por obrigação usar bem aquilo que temos, o conhecimento e o discernimento que ele nos deu, pois quanto mais uma pessoa rejeita Jesus, a dureza do seu coração, a cegueira que está ali, a compreensão daquilo vai aumentando na vida dela e ela menos compreende, ela menos entende. E para que nós possamos então entender isso muito bem, Jesus continuou explicando e em seguida ele trouxe a profecia de Isaías, dos versos 13 ao 14. Ele fala: por isso falo com eles por meios de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e não entendem. Assim se cumpre neles a profecia de Isaías. Essa profecia de Isaías já havia sido cumprida literalmente nos tempos de Isaías. Mas Jesus aqui, ela traz novamente essa profecia ao seu tempo. Por quê? Porque o caráter do povo judeu continuava o mesmo. Eles fechavam os olhos para Jesus e rejeitavam o seu ensino divino. E é por isso que Jesus ali se cumpria nele, né? Ou seja, ou melhor, nele se preenchia, pois havia ali uma semelhança no povo de Israel dos tempos de Isaías com os tempos de Jesus. Uau! Será que isso não se aplica também aos dias de hoje? Olha, com certeza sim. Uma profecia que retrata a dureza do coração dos judeus em não ouvir e nem a receber Jesus.
Interessante que no livro de Atos, queridos, Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versos 26 e 27, Lucas relata que o apóstolo Paulo, ele também trouxe essa mesma citação do profeta Isaías quando ele foi pregar em Roma. E lá na oportunidade ele disse aos judeus que por conta da rejeição deles a Jesus, o evangelho seria pregado aos gentios e que os gentios o ouviriam. Amém? Em resumo, né, queridos, podemos dizer que a finalidade de Jesus em pregar por parábolas era de esconder a verdade daquelas pessoas satisfeitas consigo mesmas, incrédulas, e também de revelar a verdade apenas aos que tinham sede e fome de justiça, ou seja, aqueles que criam nele. Amém? Vamos então à primeira parábola aqui do texto, que é a parábola do semeador. Eu quero ler para você dois momentos do nosso texto, que é do verso 3 ao 9, onde Jesus conta essa parábola. E antes então de falarmos sobre ela, nós já vamos pular na leitura do verso 18 ao 23, aonde Mateus vai trazer a explicação de Jesus acerca desta parábola, ok? Vamos então à primeira leitura, que é do verso 3 ao 9, quando Jesus conta a parábola. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Agora vamos ao verso 18, aonde Jesus vai trazer a explicação, Mateus vai trazer a explicação de Jesus acerca desta parábola. Verso 18. Agora ouçam a explicação da parábola sobre o lavrador que saiu para semear. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não entendem. Então o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e, sem demora, recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam um problema ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. As que caíram entre espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações desta vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior do que a quantidade semeada. Amém, queridos? Então, vamos comentar sobre ela. A parábola ela é muito simples. Jesus trouxe a parábola e depois uma explicação que torna, digamos assim, muito fácil de compreender. Jesus começou aqui trazendo três explicações importantes acerca dessa parábola. Vamos aqui entender que o semeador, quem é? É inicialmente Cristo Jesus, que prega a palavra e que envia, vamos assim dizer, trabalhadores para proclamá-la ao mundo. A semente ela é a palavra de Deus, uma semente divina e uma semente incorruptível. E os campos, queridos, onde essa palavra é semeada, é o mundo. A ênfase da palavra, dessa parábola, perdão, a ênfase desta parábola, ela é a terra ou o solo, que é onde essa semente é lançada. E a terra? A terra, então, nesse caso, é o nosso coração. É o coração do homem que recebe a semente.
E a lição principal da parábola é que o resultado do ouvir, da forma do ouvir o evangelho, depende do coração daquele que recebe a mensagem. E aí nós vimos que Jesus cita 4 tipos de solos que recebem a semente. E em cada um deles existe um efeito diferente. A semente, quando cai, produz um efeito diferente. O primeiro tipo de solo a gente viu aqui no verso 4. É aquela semente que caiu à beira do caminho e que as aves vieram e comeram ela. Então, Jesus diz, se refere àquele que tem um coração duro. Este coração é aquele que ouve a mensagem, mas ele não a compreende. Ele é como um solo bastante transitado e que quando a semente cai, ela é pisada pelos homens e roubada pelo diabo, conforme ele disse no verso 19. A semente é roubada enquanto a ouvem, ou então durante a pregação, ou durante um processo de evangelização pessoal. O diabo ele trabalha, queridos, durante o culto da adoração. Pode ter certeza que sim, principalmente quando o sermão está sendo pregado. Porque o objetivo dele é que você não receba a palavra. E essa pessoa, ela ouve a palavra de Deus, mas ela não compreende. É quando a semente cai, ela é pisada pelos homens e roubada pelo diabo. Por quê? Porque simplesmente a falta de atenção, a pessoa por não recebê-la, aquilo vai embora. E a pessoa tem resistência, muitas das vezes, em receber a palavra de Deus. E isso, queridos, não se refere apenas ao incrédulo, não, mas também àquele que está dentro da igreja e que muitas das vezes rejeita uma determinada palavra porque aquela palavra confronta ele de alguma forma e ele não se agrada com aquilo. A mensagem aponta um dedo na ferida e ele simplesmente se vira as costas para aquilo, permitindo que o diabo roube aquela semente. Isso também nos mostra que, até mesmo durante o culto, né, durante o momento da adoração, como eu disse anteriormente, o diabo trabalha na vida de algum distraído. Há uma frase que é atribuída a Thomas Watson, que ele diz: Satanás adora pescar nas águas turvas de um coração descontente. Amém? Com certeza você já deve ter participado de algum culto em que alguém saiu reclamando da palavra, ou porque o pastor foi rígido demais, porque ele foi verdadeiro demais de acordo com aquilo que a Bíblia diz, que ele poderia ter medido mais as palavras para dizer. Pois é, são esse tipo de pessoas que não gostam de ser confrontadas nos seus pecados. O segundo tipo de solo que nós vimos aqui está no verso 5 e 6, que é quando a semente cai em solo pedregoso. Ela nasce, mas por não ter raiz, ao vir o sol, essa planta seca e ela morre. Esse é aquele que podemos dizer que tem um coração raso. É o coração que recebe a palavra de maneira impulsiva, mas sem profundidade, sem perseverança. E aí qualquer tipo de angústia, qualquer tipo de perseguição pode fazer essa pessoa vir a desistir. A expressão pouca duração aqui citada na Bíblia indica que essa pessoa, ela aceita a palavra momentaneamente, mas de maneira muito superficial. É aquele crente que se encaixa perfeitamente nesse perfil, é aquele cara ligado em emoções, em sentimentos. Ele sai do culto, nossa, que culto maravilhoso, que palavra abençoada. Tá bom, mas aí, na primeira situação em que ele vai ser testado em relação àquela palavra que ele acabou de ouvir, ele já titubeia e já volta atrás. E quando o sentimento então passa também com ele a força, passa com ele a coragem, passa a vontade de seguir adiante. E ele chega até colocar a palavra em xeque e começa a reclamar. Algumas vezes ele chega até a querer culpar a culpa, jogar a culpa para cima do próprio Deus, né? Poxa vida, né? O Senhor me abandonou, olha, mandou a palavra lá, mas mal sabe ele que foi ele ali que não está acreditando, crendo naquilo que veio. Esse é aquele crente, queridos, que não anda pela fé, mas ele anda por aquilo que ele vê, pelo que ele sente, pelas emoções, certo?
temos agora o terceiro tipo de solo que Jesus aqui citou, que é o coração ocupado. Olha só, verso 7. A semente que caiu entre espinhos, mas não cresceu. Por quê? Porque os espinhos cresceram e sufocaram ela. O coração ocupado é aquele que há espinhos na vida dele, como diz Lucas 8:7. Esses espinhos representam as preocupações, representam as ansiedades da época em que a pessoa está vivendo. Ele pode ter também fascínio pelo dinheiro, pelas riquezas materiais, como a Bíblia aqui menciona, pelos prazeres do mundo. E a palavra de Deus ela fica infrutífera com tanta concorrência dentro do coração dele. Ele tem tanta coisa na cabeça, ele tem tanta coisa para cuidar, que ele não tem tempo para cuidar das coisas do Senhor. É o tipo de pessoa que ele não pode aceitar a Cristo agora porque ele acha que ainda tem muita coisa na vida para resolver e que não vai ter tempo de assumir mais um compromisso. Que ele, quando assumir o compromisso com Jesus, ele só quer se dedicar a Jesus. Ele tem muitas pendências e aí ele pensa que primeiro ele precisa cuidar de tudo isso antes de se voltar para Deus. Mas também temos aquele que se diz cristão, mas que na verdade Cristo não tem sido prioridade na vida dele. As preocupações, os projetos de vida, os bens que ele ainda precisa conquistar, a carreira profissional, os prazeres do mundo e tantas outras coisas têm roubado o lugar do Senhor na vida dessas pessoas. Esse é aquele idólatra de coração. Porque idolatria, queridos, não é só você se prostrar diante de uma imagem. Idolatria é tudo aquilo que rouba o lugar do Senhor no seu coração. E, lamentavelmente, nós temos muitos que hoje se comportam assim. A palavra do Senhor, ela não tem sido prioridade na sua vida. E por fim, fechando essa parábola, nós temos o quarto tipo de solo que Jesus citou. Vamos lá no verso 8 que diz: Por fim, temos felizmente aquela semente que caiu em terra boa, e a semente cresceu e virou uma linda árvore frutífera. Esse então é o coração frutífero. Esse é o coração da pessoa que ouve, que recebe e que pratica a palavra de Deus, como diz ali no verso 23. Os frutos eles são produzidos em diferentes proporções, como Jesus citou, a 100, a 60 e a 30 por 1. Coração extremamente fértil. É a pessoa que, ao ouvir a mensagem, ela recebe, coloca a palavra no seu coração e isso gera na sua vida transformação, uma legítima conversão. É como disse João Batista, que Mateus narrou no capítulo 3:8. São aqueles que, ao ouvir a palavra, produzem frutos dignos de arrependimento. Ou, para os domésticos da fé, é a pessoa que recebe a palavra e coloca ela em prática na sua vida, buscando a cada dia ser mais semelhantes ao Senhor Jesus, avançando assim no seu processo de santificação. E esse é aquele que Jesus disse que frutifica, e frutifica a 30, a 60 ou a 100 por 1. Uma semente altamente produtiva. É desse jeito, queridos, que Deus espera que sejamos. Lembre-se que em João, capítulo 15, verso 2, Cristo disse que todo ramo que nele está e que não dá fruto será cortado e jogado fora. Mas aquele que produz, ele poda para que dê mais fruto ainda. Isso nos mostra que Cristo não espera que nós sejamos crentes medíocres, mas crentes que se contentam em buscar cada vez mais do Senhor Jesus. E não aqueles que não se preocupam em entregar bons resultados. Pelo contrário, aqueles que têm sim alta produtividade. Amém? Como Paulo escreve na carta aos Filipenses, capítulo 1, verso 11, que sejamos cheios do fruto da justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Os corações férteis, queridos, eles dão frutos por meio da obra de Cristo em suas vidas, para a honra e glória
do Senhor. Afinal, João 15,4 também diz que ninguém poderá dar fruto se não estiver e permanecer em Cristo. Amém? Glória a Deus por isso. Pergunta retórica para poder fecharmos esta primeira parte do capítulo 13. Você tem sido um semeador? Que tipo de solo que você mais encontra ao jogar a semente? E outra, qual é a importância da realidade dessa parábola do semeador para a realidade da igreja de hoje? E você? Que tipo de solo você tem sido? Pense sobre isso, que Deus abençoe o seu dia grandemente. E se Deus quiser, na próxima videoaula, voltamos para poder continuar o capítulo 13, falando acerca das outras 6 parábolas. Que Deus te abençoe poderosamente.